Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Laufer, eu sou nutricionista, sou especialista em gastroenterologia e se você veio parar aqui nesse vídeo é porque estava pesquisando assuntos relacionados a isso e nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre como as emoções afetam e influenciam ou causam sintomas gastrointestinais. Esse é um ponto bastante importante, né, quando se trata de avaliar ou tentar tratar os sintomas dos pacientes, porque muitas vezes esse aspecto emocional é um aspecto não considerado ou negligenciado, né, não abordado nas consultas ou não abordado de uma forma apropriada, né. Desde criança a gente ouve expressões assim como gastrite nervosa ou relatos de alguém que ficou com o intestino solto na véspera de uma prova ou de uma situação, de um encontro, né, por exemplo, ou depois de ter recebido uma notícia ruim, ter tido diarreia, né, ou a digestão ter ficado prejudicada. E aí a gente para e pensa, né, mas afinal como é que isso acontece, né, por que que isso acontece? Então, como as emoções causam sintomas gastrointestinais? E muitas vezes a gente está com esses desconfortos e a gente vai ao médico, ele não identifica nada nada orgânico que justifique, né, os sintomas e nem através de exames, e aí muitas vezes a gente ouve frases do tipo: deve ser a sua ansiedade, deve ser o seu estresse, você deve estar muito estressado, ou tomar um antidepressivo talvez te ajudaria. E aí a gente pode acabar ficando chateado e insatisfeito com esse tipo de resposta, apesar dele estar coberto de razão. A questão é que como normalmente o profissional não acaba nos explicando direito essa história, a gente não se conforma com essa resposta, né? Não que a gente deva se conformar, mas é que o entendimento ajuda bastante a gente mudar o que é preciso na nossa vida, né? E tem mais um fator interessante que atrapalha bastante nisso tudo, que é muitas vezes a gente não está consciente do quão ansioso a gente está ou do quão estressado a gente está ou é, né? Talvez terminar o dia exausto para ti seja normal, talvez acordar exausto para ti seja normal, talvez viver preocupado ou com medo ou nervoso, dormir mal, trabalhar 12 horas por dia ou mais, talvez para ti seja normal. Mas não é, né? Não é normal. Então eu vou explicar aqui nesse vídeo basicamente duas formas pelas quais as nossas emoções afetam o funcionamento do nosso trato digestivo, tá? Seja tanto na parte gástrica quanto na parte intestinal. Vira e mexe eu vou dar uma olhadinha nas minhas anotações que eu tenho aqui para eu não esquecer de nada. Bem, então a gente pode começar falando o seguinte, né, de que a ansiedade é uma emoção que deriva do medo. Então, quando a gente está ansioso, na verdade, no fundo, lá no fundo, a gente está com medo, ou incerto, ou inseguro de algo, tá? E o medo é uma das 5 emoções básicas dos seres humanos, que todos os seres humanos sentem. Quando a gente está ansioso, preocupado, ou seja, com medo, a gente está com pensamentos do tipo: e se? Ah, mas e se eu não for bem na prova? Mas e se tal coisa der errado? Mas será que tal coisa vai dar certo? Mas será que aquilo vai acontecer mesmo? Ou seja, se a gente parar para analisar, são pensamentos de dúvida, de medo, de incerteza, de insegurança. E quando a gente está com medo, o cérebro aciona um fenômeno chamado luta ou fuga, que é evolutivo lá do tempo das cavernas. Então, quando o homem se deparava, né, o homem das savanas, se deparava com um leão, o corpo dele se preparava para lutar ou para fugir desse leão. Numa situação dessas, né, quando esse fenômeno é acionado, o cérebro produz e libera adrenalina. E a adrenalina nos prepara para lutar ou para fugir. Então, é os músculos que recebem toda a energia. Se o homem das savanas, né, tinha acabado de comer, estava digerindo alguma coisa e de repente se deparasse com um leão, né, ele ia se preparar para lutar ou para fugir. Numa situação dessas, não tem como eu lutar ou fugir digerindo alguma coisa. Então, a adrenalina ela vai
direcionar toda a energia para os músculos e vai parar qualquer processo digestivo, vai inibir, né? A digestão é interrompida. Então a produção de ácidos não é feita adequadamente, os esfíncteres se fecham e aí eu posso sentir empachamento, refluxo, azia, dor de estômago, arroto, náusea, até mesmo posso vomitar porque o corpo quer se livrar daquilo que ele não pode dar conta naquele momento. No intestino, o organismo vai ou reter as fezes, né, vai fechar os esfíncteres causando constipação, pois é impossível ir ao banheiro fazer cocô, né, ou enfim, num contexto de luta ou fuga, ou ele vai querer expelir as fezes, né, por não poder também dar conta daquelas fezes naquele momento. Então, pode querer expelir as fezes, né, uma forma mais diarreica ou explosiva, assim, de fezes. E claro que hoje os nossos leões não são leões de verdade, né? Mas nós estamos constantemente vigilantes hoje em dia, né? Com medo de ser assaltado, com medo de pegar Covid, com medo de não dar conta do trabalho, com medo que aconteça alguma coisa com os filhos, ou enfim. Então a gente está o tempo inteiro preparado, né, para lutar ou para fugir, dependendo o grau desse medo constante, digamos assim, dessa ansiedade da pessoa, ela vai estar constantemente sob o efeito de adrenalina, né? Então, os nossos leões são outros tipos de leões hoje em dia, né? Se eu for mal na prova, e se meu chefe me demitir, se eu for assaltado, e se eu não conseguir pagar a prestação, enfim, são pensamentos que despertam medo e geram ansiedade. Então, quem é ansioso hoje em dia, que é algo super comum, né, vive com medo, vive vigilante, vive alerta, vive na adrenalina, digamos assim, né? E é isso que a adrenalina faz. Contrai os esfíncteres, com isso o conteúdo do trato digestório não consegue passar, né? Então o resultado disso vai ser arroto, refluxo, empachamento, dor de estômago, gases, distensão abdominal, constipação ou fezes mais soltas. Também temos um outro aspecto bem interessante que é o estresse, tá? Como que o estresse contribui para os sintomas, para os desconfortos gastrointestinais? Lembrando que o estresse também pode ser resultado da ansiedade, né? São coisas que caminham um pouco juntas. Mas a questão é que o estresse consome muita energia do nosso corpo. Ou seja, quando a gente está estressado, a gente tem uma necessidade nutricional, né, ou seja, de nutrientes bem maior. Então, por isso que começa a cair o cabelo, a unha fica feia, a pele também, porque o corpo não vai direcionar nutriente para pele, cabelo e unha, por exemplo, quando está faltando nutriente para outras coisas, para produzir tecidos, né, produzir músculos, hormônios, até mesmo enzima digestiva. Então, numa situação de estresse, o organismo começa a economizar nutrientes para outras funções que ele considera mais importantes, né? Não, desculpa, ele começa a economizar nutrientes que ele usaria para funções importantíssimas, como por exemplo, uma delas é a digestão. Então ele já não manda mais nutriente para o cabelo, para a unha e tudo mais, e ainda assim ele começa também a economizar nutrientes em diversas funções importantes. Uma delas é a digestão. Para acontecer uma digestão adequada, a gente precisa de diversos nutrientes para produzir enzimas e ácidos. Se eu estou estressada e consumindo muito nutriente, né, do que o normal, pode não ter nutriente suficiente para isso. Então, não tendo nutriente suficiente para essas funções, para produzir enzimas e ácidos para digerir a comida, essa produção vai ficando diminuída, podendo levar ao que a gente chama de hipocloridria, né? Que é a produção diminuída de ácidos, de enzimas no estômago para digerir a comida e que aí vai levar a uma série de consequências ruins para a nossa saúde de forma geral. Porque se eu estou com hipocloridria, não estou digerindo direito a comida, além de ter todos os sintomas da má digestão, de novo, empachamento, arroto, dor de estômago, náusea, gases, distensão, eu vou começar a absorver mal os nutrientes, porque eu não estou digerindo bem. Eu vou começar a desenvolver desbiose intestinal, né? Porque essa
essa alteração de acidez no meu estômago vai levar à alteração da microbiota, que vai levar à alteração da permeabilidade intestinal, que vai ficar aumentada. Isso vai me deixar mais suscetível a alergias alimentares, a sensibilidades alimentares, intolerâncias, por causa dessa permeabilidade aumentada, que deixa o sistema imune muito ativado, o sistema imune do intestino. Pode me predispor à infecção por H. pylori, porque se eu não estou com o estômago ácido o suficiente, o pylori, que mora no piloro, que é a porção logo depois do estômago, sobe para o estômago, porque no piloro o ambiente é mais alcalino. E se o meu estômago está também alcalino, que não deveria estar, ele acaba subindo para o estômago e colonizando o estômago. Então, H. pylori, infecção por H. pylori, pode ser um sinal, sim, de que essa pessoa, na verdade, tinha hipocloridria, má digestão. E, como consequência, né, disso tudo, disbiose e permeabilidade aumentada podem levar a diversos outros problemas de saúde, inclusive fora do trato digestivo. Então, a causa dos problemas digestivos e intestinais, né, pode ser alimentação, pode ser determinados alimentos que tu come, sim, claro, com certeza. Pode ser o teu comportamento alimentar, ou seja, a maneira como tu come, o fato de tu comer, sei lá, chegar nas refeições morto de fome, daí comer bastante, comer com pressa e depois ficar se sentindo mal, pensamentos sobre, só mais um pouquinho, aí acaba comendo até ficar cheio, aí se sente mal. Pode ser, sim, pode ser também o teu comportamento alimentar. Mas também pode haver muita influência das suas emoções e como você lida, como você administra essas emoções. Bem como também pode ser a maneira que você tem levado a sua vida. De repente, a sua vida está muito estressante. Então, esses são aspectos, sim, bem importantes de considerar. Está bem? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!